Honre a Deus. A passagem do livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20, escrita pelo apóstolo Paulo, nos conduz a uma reflexão sobre a justiça divina e sobre como Deus revela sua presença e seu caráter ao mundo, de maneira tão clara que ninguém pode ignorar. Esses versículos dizem: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A Epístola aos Romanos é considerada uma das cartas mais profundas e abrangentes escritas por Paulo. Ao escrevê-la, ele se dirigia a uma igreja situada no coração do Império Romano, onde havia uma mistura de crentes de origens judaicas e gentílicas. O apóstolo desejava explicar o Evangelho de forma detalhada, abordando tanto a condição de pecado da humanidade quanto a necessidade de fé em Jesus Cristo para a redenção. Nos versículos 18 a 20 do capítulo 1, Paulo começa falando sobre a revelação da ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. Ele descreve essa ira divina como uma resposta à escolha humana de ignorar ou reprimir a verdade de Deus. O pecado e a injustiça dos homens, segundo Paulo, não se resumem a simples atos exteriores, mas incluem a escolha consciente de suprimir a verdade revelada por Deus. A ira de Deus não é um conceito arbitrário, mas é o reflexo de sua santidade e justiça em reação ao mal e à rebeldia humana. Paulo ensina que, desde a criação do mundo, Deus se fez conhecido. Ele não permaneceu distante ou oculto, mas revelou os seus atributos, sua força, sabedoria, amor e ordem, através de tudo o que existe. Ao observarmos a natureza, os céus, as estrelas e as maravilhas da criação, percebemos algo sobre o caráter de Deus. Essa manifestação visível dos atributos invisíveis de Deus, como Paulo chama, é uma prova de que o próprio mundo físico nos leva a reconhecer a existência de um Criador eterno e poderoso. Isso nos deixa indesculpáveis, como diz Paulo, uma vez que Deus providenciou tudo o que precisamos para entender que Ele é real e soberano. A ideia de revelação geral é um dos conceitos fundamentais dessa passagem. Através da criação, Deus comunica verdades básicas sobre sua existência e seu caráter para toda a humanidade, independentemente de quem somos ou onde estamos. Quando Paulo menciona que Deus manifestou esses atributos, ele nos lembra que não estamos tratando com um Deus distante e indiferente, mas com um Criador que deseja ser conhecido por suas criaturas. Essa revelação natural é suficiente para que reconheçamos que o universo não é obra do acaso, mas resultado de um planejamento cuidadoso e cheio de propósito. No contexto geral da carta, Paulo utiliza esses versículos para enfatizar que ninguém tem desculpa diante de Deus. Todos os seres humanos, ao contemplarem a criação, são convidados a perceber a grandiosidade do Criador e a responder a essa revelação com respeito, reverência e gratidão. Ao ignorar essa verdade e optar pela injustiça e pela rebeldia, o homem se torna sujeito ao justo julgamento de Deus. Esses versículos de Romanos nos lembram que Deus constantemente se revela a nós, por meio das obras de suas mãos e da beleza da criação ao nosso redor. A criação nos conta uma história sobre a grandeza de Deus, sua ordem, sabedoria e amor. Quando Paulo nos diz que os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente, ele nos convida a uma vida de sensibilidade espiritual, a abrir os olhos e o coração para reconhecer a mão de Deus
em cada aspecto do mundo ao nosso redor. A criação nos ensina lições profundas sobre o caráter divino. Ao observarmos a precisão do universo, a beleza das flores, a imensidão dos oceanos e o curso das estrelas, vemos como Deus é cuidadoso, organizado e amoroso. Cada detalhe, cada ser vivo e cada elemento natural fala do poder e da glória de Deus. O ciclo das estações, o nascer e o pôr do sol, a complexidade dos seres vivos, tudo isso é um reflexo da sabedoria e do cuidado divinos. Quando escolhemos ignorar essas evidências, quando nos afastamos do que é justo e verdadeiro, estamos reprimindo a verdade de Deus em nossas vidas, assim como Paulo descreve. Essa passagem de Romanos também nos alerta contra a indiferença espiritual. É fácil, na correria do dia a dia, esquecermos de contemplar as obras de Deus e de refletir sobre a sua grandeza. Nos ocupamos com as preocupações do cotidiano e muitas vezes nos tornamos insensíveis aos sinais da presença de Deus. Essa insensibilidade nos leva a um estado de cegueira espiritual, onde passamos a viver apenas para nossas vontades, sem buscar entender os propósitos de Deus para nossas vidas. A ira de Deus, mencionada por Paulo, é um reflexo de seu compromisso com a justiça e a verdade. Deus é amor, mas também é justo, e ele não se agrada da impiedade e da injustiça. A ira divina, conforme descrita na Bíblia, não é uma explosão de emoção impulsiva, como nas emoções humanas, mas sim uma resposta santa ao pecado e à rebeldia. Ao ignorar a verdade de Deus, ao optar pela injustiça e pela impiedade, o ser humano se afasta da fonte de vida e paz. Deus nos oferece seu amor e sua justiça, e viver em desobediência é optar por rejeitar o relacionamento que ele deseja ter conosco. Além disso, a criação nos lembra de nossa responsabilidade diante de Deus e diante daquilo que ele nos confiou. Fomos chamados para sermos bons administradores do que Deus criou. Nossa responsabilidade inclui tanto o respeito pela natureza quanto a preservação do que Deus fez, como expressão de nossa gratidão e de nosso respeito ao Criador. Por isso, somos chamados a rever nossa postura e nossas atitudes. Será que temos vivido em conformidade com a verdade de Deus? Estamos honrando o Criador com nossas escolhas e atitudes? A mensagem de Paulo nos desafia a viver com integridade e justiça, reconhecendo que Deus se faz presente ao nosso redor e que Ele se importa com a forma como vivemos. Que nossos corações sejam sensíveis para perceber a grandeza e a bondade de Deus, e que cada dia seja uma oportunidade de viver para glorificar a Ele. Em Romanos 1, 18 a 20, o apóstolo Paulo nos oferece uma visão clara sobre a justiça de Deus e sobre a revelação divina. A criação é uma prova constante de quem Deus é, seu poder, sua sabedoria e sua bondade. Em tudo o que vemos, desde o menor detalhe até as maiores maravilhas naturais, somos levados a reconhecer a obra do Criador. Paulo nos mostra que ninguém pode alegar ignorância, pois Deus se fez visível e compreensível em tudo que ele criou. A criação é um convite para todos os seres humanos se voltarem para Deus, vivendo com justiça e buscando honrar seu nome. Que esta passagem inspire cada um de nós a viver com um coração atento e grato, reconhecendo a grandeza de Deus e refletindo sua verdade em cada atitude. Somos convidados a contemplar a criação com olhos de fé e a responder a esse convite divino com reverência e responsabilidade. Viver segundo a verdade de Deus é reconhecer sua presença em cada detalhe e escolher o caminho da retidão e da integridade. Vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradecemos-te por teu poder e tua justiça revelados em toda a criação.
Ajuda-nos a enxergar tua presença em cada detalhe do mundo ao nosso redor. Fortalece nossa fé, para que possamos reconhecer tua verdade e viver em harmonia com teus propósitos. Dá-nos um coração justo e piedoso, que busca agradar-te em todas as atitudes. Que não suprimamos a verdade, mas possamos honrá-la com nossas palavras e ações. Ajuda-nos a proclamar tua glória e viver segundo tua vontade. Que cada dia seja uma oportunidade de glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.